ouviu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Quinta-feira. Ler com oração Gálatas capítulo 4, versículo 19, que diz: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Defender a verdade do Evangelho. Embora sofresse perseguições, o apóstolo Paulo não permitiu que a verdade do Evangelho fosse destruída. Ele não negociava a verdade do Evangelho. Os de Jerusalém acabaram por reconhecer que o ministério da incircuncisão lhe havia sido confiado, assim como o ministério da circuncisão fora confiado a Pedro. Tiago, Pedro e João estenderam a Paulo e Barnabé a destra da comunhão, recomendando-lhes que se lembrassem dos pobres, o que Paulo se esforçou por fazer, embora seu encargo central fosse a economia de Deus. As palavras dos crentes judeus acabaram por confundir os gálatas, que eram um povo de origem celta. Os celtas eram impulsivos, inconstantes e precipitados. Em razão de uma enfermidade física, Paulo permaneceu na Galácia e pregou o evangelho ali. Na ocasião, sua aparência não era das melhores, mas ainda assim os gálatas não o trataram com desprezo ou repugnância. Pelo contrário, receberam-no como o próprio Jesus. Embora tivessem grande consideração por Paulo, quando apareceram os judaizantes, eles o deixaram de lado. Os gálatas eram realmente inconstantes. Por esse motivo, Paulo os admoestou: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Quanto sofrimento! Paulo ia de cidade em cidade, levantando igrejas, ensinando a verdade e passando a revelação do mistério de Deus com suor, lágrimas e fadiga. No entanto, rapidamente os judaizantes influenciaram as igrejas dos gentios, que passaram a tratar Paulo como inimigo. Os crentes judeus cativaram os gálatas para obter seu favor, não de maneira sincera, mas com a intenção de afastá-los de Paulo. Entretanto, em meio a perseguições, Paulo não mercadejava a palavra de Deus conforme lemos. Nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2,17. A palavra mercadejar, no grego, faz alusão a vendedores ambulantes, caixeiros viajantes, que saíam de cidade em cidade para vender seus produtos, muitas vezes com propaganda enganosa. Paulo atraía muitos seguidores, e muitas pessoas eram salvas por intermédio de sua pregação. Por isso havia alguns que tinham muita inveja e ciúmes dele, e tentavam imitá-lo mercadejando a palavra. Todavia, Paulo pregava a pura palavra de Cristo. Querido leitor, não faça da palavra de Deus um negócio para ganhar fama ou dinheiro. Como o apóstolo Paulo, pregue o evangelho sem intenção de benefício próprio. Do contrário, você perderá a presença de Deus. E sem a presença de Deus, perdemos tudo. Portanto, precisamos considerar essa questão com sinceridade. Nossa pregação deve ser em Cristo. Se perdemos a presença do Senhor, perdemos a unção. Vivemos hoje na era do Espírito. Caso Ele retire de nós sua unção, estaremos perdidos. Por essa razão, não preguemos a palavra de Deus com outras intenções.
Antes, preguemos o Evangelho puro com sinceridade. Que nossa pregação venha do próprio Deus e não seja apenas uma transmissão de conhecimento. Pergunta de hoje: qual era a atitude do apóstolo Paulo ao sofrer perseguições? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.